Boa. Muito boa noite a todos e todas. Uma alegria imensa essa oportunidade de reabrir as séries Quintas do Carmo. E hoje é um dia, então, de muita celebração, muito especial para a Procuradoria. O Procurador-Geral, Dr. Renan Miguel Saad, não pôde vir. A gente está falando aqui um pouco em nome dele também, e representando um anseio geral da categoria, sobretudo dos servidores da Procuradoria-Geral do Estado, que demandavam a volta dessa série. Nós tivemos uma primeira reunião, assim que assumimos o Centro de Estudos Jurídicos, eu e o Dr. Rodrigo Távora, recebemos uma comissão da Associação de Servidores, com seu presidente aqui presente, o Dr. Rodrigo Leles, e uma das demandas que nos foi feita foi justamente o retorno das séries das Quintas do Carmo aqui. E, por coincidência, nesse mesmo dia, tivemos também contato, o Wendel está ali atrás, nosso servidor, do Sejur, Claunir, e todos pedindo a volta das Quintas do Carmo, né? Queremos essa volta, porque é um espaço de convivência, é um espaço de troca, a gente não fala de direito, mas a gente tira as interseções, os cruzamentos de rumo entre o que é aqui falado e acaba, cada um sempre se aproveita um pouquinho, né, Fernando, de um debate como esse. E hoje, nessa noite tão especial, para a gente é muito prazeroso trazer uma pessoa que é tão especial, tão querida por todos, eu posso dizer, tenho certeza, o Marcelo Barreto, nosso jornalista, redação Sport TV, correspondente em Londres. O Rodrigo vai falar um pouco do currículo dele, amigo do Rodrigo, tem várias características importantes no currículo. Então, para a gente é uma honra dupla, uma honra muito especial mesmo estar com o Marcelo aqui. Eu estava brincando lá fora com ele que o Marcelo é como se fosse um amigo de todos nós. Todos nós conhecemos bem o Marcelo. As ideias do Marcelo, as piadas do Marcelo, o jeito do Marcelo dirigir o programa. Só que o Marcelo está em desvantagem aqui, porque ele não conhece ninguém, a não ser o Rodrigo. Mas nós todos o conhecemos muitíssimo bem, e é uma amizade de anos que ele está nas nossas casas, toda manhã, de tarde, de madrugada, nos programas, no meio da Copa do Mundo, na Rússia, nos fusos horários mais diversos, a gente está assistindo o Marcelo Barreto. Então, uma alegria enorme, Marcelo, poder recebê-lo aqui na Procuradoria-Geral do Estado. E, sobretudo, para falar, e aí eu fecho aqui essa minha apresentação inicial, de um tema que é extraordinário, né? Que é a saúde mental. É um tema que era relegado um pouco, era um tema meio deixado de lado, mas que ganhou muita importância recentemente, muito especialmente após a pandemia. O advento da pandemia impôs à humanidade, impôs a todos nós novas reflexões. No direito, a gente passou a tratar do direito da crise, os efeitos da crise, força maior, caso fortuito. O Código Civil nosso tinha um artiguinho só para falar de força maior. E hoje em dia a gente vai vendo que tem uma teoria gigantesca por trás disso que precisa ser explorada. E aqui, e também na psicologia, evidentemente, e também no esporte. A questão mental se agudizou, por assim dizer. Ela se agudiza, ela se impõe. É importante essa reflexão para todos nós. E no fundo, a Tati aqui presente do laboratório, estou aqui com o Carlos também, nosso querido servidor, craque de beach soccer. Então, assim, para nós todos, para o Rodrigo, para mim, para o Marcelo, é importante a saúde mental nas nossas áreas de atuação, cada um na sua especialidade, Cecília na programação cultural, aqui para todos nós, Então, assim, é uma oportunidade ímpar para a gente ouvir um pouco da experiência do Marcelo. O Marcelo fez mestrado na UERJ, acabou de defender a dissertação, então tem bastante coisa para acrescentar aqui, para falar para a gente vai aprender, tenho certeza que será uma noite extremamente agradável e, para nós, muito apetitosa. É um cardápio de temas que eu imagino misturar futebol, saúde mental, esporte, alto rendimento, os esportistas aqui. Há vários jogadores de tênis aqui na plateia. Então, assim, para a gente
certamente a gente vai sair melhor do que está entrando. Hoje é um dia de aprendizado, é um dia de festa, é um dia de celebração. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês, tá? Obrigado pela presença. Eu passo a palavra, então, ao Dr. Rodrigo Távora para fazer a apresentação do nosso palestrante de hoje. Boa tarde a todos. É um prazer enorme receber o Marcelo aqui. Tentarei ser breve para não roubar o protagonismo de quem, de fato, tem um protagonismo nessa temática. Eu vou ler rapidamente aqui para vocês um mini currículo do Marcelo, que através da leitura do currículo dele a gente pode perceber como o Marcelo ele integra uma geração de jornalistas que provocou um salto qualitativo no jornalismo esportivo. Nós éramos acostumados, já vou fazer 50 anos, nós somos de uma geração que nos acostumávamos com aquelas mesas redondas, que eram os jornalistas que têm ainda o seu papel, a sua relevância, mas, de fato, o Marcelo integra um grupo de profissionais que provocou essa busca de um trabalho mais conceitual, um trabalho mais estruturado, e que, de fato, vocês vão poder observar a qualidade do trabalho dele, inclusive na exposição, uma vez que essa busca da qualidade permanente se reflete, inclusive, na dissertação de mestrado que ele acabou de defender e que tem uma conexão direta com o assunto que ele apresentará aqui para vocês. Eu tive o prazer só uma pequena história, de conhecer o Marcelo já há algum tempo e já acompanho ele desde o início da trajetória dele no jornal o Globo, e ele é um cara realmente diferenciado. Ele era um cara que já nos trabalhos iniciais ele ia literalmente para a galera, ele ia para a torcida para fazer as suas matérias, para buscar um roteiro inovador, para ter uma perspectiva distinta da narrativa de um simples jogo de futebol, mas que, nas palavras dele, ganhava uma grandiosidade muito significativa. E como vocês vão perceber também pela leitura da biografia do Marcelo, ele é um cara que transita facilmente em todas as mídias, ele é da mídia impressa, ele, inclusive, teve um artigo publicado no Globo no domingo que eu vou fazer aqui uma pequena brincadeira em cima desse artigo que ele escreveu. Ele faz parte da TV, ele já fez parte da rádio, e é uma pessoa que realmente essa facilidade com que ele lida com essas mídias, isso reflete também na ampla possibilidade dele de tratar de inúmeros assuntos. Ele transita muito bem sobre todos os esportes. Eu já agradeço antecipadamente, nós agradecemos, eu e o Carlos Edson, pela participação dele, que ele tem uma agenda super apertada, ele já vai partir para mais uma cobertura de Olimpíadas e conseguiu buscar um espaço aqui para estar conversando com a gente. Na biografia dele, ele é editor-chefe e apresentador do programa Redação Esporte TV e apresentador do programa Ça Va Paris, no canal de TV por assinatura Esporte TV e colunista do jornal o Globo. É membro da comissão de imprensa do Comitê Olímpico Internacional como representante da América do Sul. Tem mais de 30 anos de experiência na área de jornalismo esportivo, com passagem por imprensa escrita, o Globo Lance. Eu peguei essa parte, ele foi um dos precursores talvez algumas pessoas aqui não conheçam, mas foi um trabalho, uma proposta super inovadora, que foi o lançamento do Lance. A internet, TV aberta da TV Globo, TV por assinatura, Esporte TV e Rádio Globo. Já exerceu as funções de repórter, produtor, colunista, comentarista, chefe de produção e editor executivo. Foi correspondente em Londres de 2011 a 2013, formado em comunicação social pela PUC de Minas Gerais. Esse é um outro dado importante da personalidade dele, é um mineiro de excelente qualidade. Cursou o Michigan Journalism Fellowship Program da Universidade de Michigan, o MBA executivo da COPEAD, o FGV FIFA de aperfeiçoamento e gestão de esporte, e é mestre em comunicação social pela UERJ. E o título da dissertação dele é E Quando Não Somos Todos Campeões? O discurso narrativo em derrotas de atletas olímpicos brasileiros no Esporte TV. Ele lecionou no curso de jornalismo esportivo da Fundação Moody's e nos cursos de pós-graduação de gestão esportiva da Trevisan Rio de Janeiro e na PUC Rio. E foi professor voluntário da disciplina de jornalismo esportivos na época da FRJ. E com isso a gente pode sintetizar algo. Ele escreveu, como eu havia antecipado para vocês,
na coluna dele dominical, em que ele foi assistir um jogo de basquete e que ele teve a percepção, ele é um apaixonado por basquete, que aquilo seria um outro esporte comparado com o que é a NBA. E trazendo um paralelo com aquilo que a gente usualmente fala do futebol atualmente, no sentido de que o que nós vivenciamos no Brasil é um outro esporte comparado com a Champions League, por exemplo. E o que eu poderia, em síntese, apresentar para vocês é que o Marcelo ele conseguiu, dentro do jornalismo, buscar um outro jornalismo. Ele buscou e construiu esse novo jornalismo e agora a gente torce para que ele tenha perspectivas bem profícuas nessa trajetória que todos já conhecem. E eu passo a palavra, então, para o Marcelo, para ele iniciar a palestra dele. Boa noite, pessoal. Queria, antes de mais nada, pedir licença à Dona Maria, né, por estar aqui usando os aposentos dela. Agradecer pela acolhida calorosa, que só aumentou minha responsabilidade. Vocês ficam enchendo a minha bola, o pessoal vai esperar algo de extraordinário daqui e, na verdade, vai ser um bate-papo. Com relação ao currículo, eu estava falando com os rapazes que me trouxeram aqui de carro, né, que uma das poucas vantagens de ficar velho é que o currículo aumenta, né? Aí fica aquele currículo grande, é porque a gente já está há muito tempo nessa estrada aí, né? O currículo e as experiências de vida, né? Por exemplo, enquanto o Rodrigo falava, eu estava pensando que eu fui ao casamento dele e ele foi ao meu casamento, né? Nossas esposas foram companheiras de estágio, são amigas de longa data, amigas muito queridas, então esse também é um dos tesouros que a gente vai construindo na vida, né? São as amizades. E eu estava pensando também sobre essa história de muita gente aqui já me conhecer, né? E eu acho que é muito importante também a gente sair da tela para conhecer as pessoas, né? Por isso é que eu não pretendo ficar aqui muito tempo falando, eu prefiro ouvir um pouco também, porque a vantagem que tem aqui nesse nosso encontro é que, né, vocês não precisam ficar me ouvindo falar o tempo todo reclamando só com a televisão, porque tem isso, né? De vez em quando a gente, né? Eu já fiz muito isso, já briguei muito com o Galvão Bueno sem ele saber. Na frente dele eu era, né? Eu era muito bonzinho, mas em casa, na televisão, não é isso, Galvão, está tudo errado, enfim, né? São as nossas relações. Eu prometo que esse slide aí vai ser não vai ser uma coisa aqui muito catedrática, só para orientar um pouquinho o pensamento, para eu tentar expor o que eu trouxe, né? E também estava pensando, durante a rodada de apresentações, que o jornalista, por característica, é um bicho metido, né? Porque ele se intromete em vários assuntos, né? Mas por dever de ofício, né? Nem sempre é porque a gente quer, a gente precisa. Então, por exemplo, eu estava pensando como muitas vezes eu já falei de algo relacionado ao direito nos meus programas. Evidentemente, eu não estava falando de direito com propriedade, mas o direito estava inserido, né? Bom, ontem, por exemplo, no programa de hoje, a gente estava mostrando o depoimento da presidente do Palmeiras na CPI, né? E ela estava pedindo o banimento do presidente, do dono da SAF do Botafogo. Né? O mundo mudou, agora nem todo mundo é presidente, tem os donos também, né? E aí a primeira coisa que me ocorreu foi: o banimento está previsto na lei? Sabemos disso? Né? Então são perguntas que o jornalista precisa se fazer, isso não está no nosso corolário de conhecimentos, né? Então, e muitas vezes a gente acaba atropelando isso, né? A gente eu participo de um programa, a gente chama de programa de debate, mas nem sempre é um debate. Eu chamo de programa de opinião. É um programa em que as pessoas expressam as suas opiniões, às vezes elas são concordantes, às vezes discordantes, mas a gente está sempre tentando trabalhar, tendo a informação como base, né, e expressando nossa opinião sobre elas, né? E eu até me lembro de um dia ter participado de um evento lá na UERJ, em que os meus colegas jornalistas disseram assim: gente, não existe opinião sem informação. E quando eu cheguei na minha vez, eu falei: o pior é que existe, né? Só que ela é ruim, né? A opinião sem informação, ela não é embasada, agora ela circula livremente por aí, né? Ela circula cada vez mais livremente depois do advento das redes sociais, mas ela circula também na imprensa. A gente precisa fazer essa autocrítica, né? Que muitas vezes a gente não está embasado para falar determinadas coisas, e o jornalismo
E é curioso, não é só o jornalismo de uma forma geral. O próprio jornalismo esportivo, o nosso nicho, ele tangencia várias coisas, né? Às vezes a gente vai falar de medicina esportiva, né, que pode se cruzar com o direito quando, por exemplo, é um caso de doping, né? Então você precisa de elementos da ciência, elementos da medicina e de elementos do direito para entender qual é a punição que vai ser aplicada, se essa punição é justa, se não é justa, enfim. Talvez a gente nem devesse usar a expressão punição justa, mas, enfim, a gente precisa entender o cenário, né? A gente vai tratar de economia, né, as finanças dos clubes que se transformam em SAF, né? Então a gente precisa de rudimentos econômicos, pelo menos, né? E agora, né, principalmente desde os Jogos Olímpicos de Tóquio, a gente está tratando de um tema que, a meu ver, chegou com muito atraso ao jornalismo esportivo, que é a saúde mental. Então eu queria pedir licença para vocês para começar lendo uma coluna que eu publiquei no Jornal Globo durante os Jogos de Tóquio. Eu tenho muito carinho por ela, é uma coluna que para mim foi muito especial, foi importante escrever, porque tem algo de meu aqui nela. E ela começa assim: eu tenho toque. Alguns de vocês provavelmente já disseram isso de brincadeira, para explicar por que gostam de tudo muito arrumadinho, muito organizadinho. O meu caso é diferente. Desde criança, convivo com manias e pensamentos intrusivos que prejudicam atividades banais do dia a dia. Já adulto, reconheci meus sintomas numa reportagem a respeito do transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, né? Publicada por um colega de redação, Antônio Marinho, no jornal O Globo. Aqui para vocês eu conto que era companheiro de pelada também, um zagueiro horroroso, o Marinho, mas um excelente repórter. Anos depois, fui diagnosticado e comecei um tratamento que hoje me permite fazer menos esforço para levar uma vida normal. Hoje eu faço terapia comportamental cognitiva, além da medicação. Esse histórico não me impediu, ao longo da minha vida de torcedor, no futebol e em outros esportes, de chamar atletas de amarelões. Como jornalista, espero jamais tê-lo feito. Mas meu passado na arquibancada, diante da TV e nas conversas com amigos, me condena. Demorei a perceber que, além do respeito, me faltava solidariedade. A pressão que senti ao longo da vida para lidar com os problemas trazidos pelos sintomas deveria ter me tornado mais sensível a um dos temas menos explorados na cobertura esportiva, a saúde mental. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, disputados em 2021, vi uma ginasta estadunidense, Simone Biles, se tornar o maior nome do evento. Não pelos ouros que todos esperavam que ela ganhasse, mas justamente pelos que desistiu de disputar. Quando se retirou da competição para cuidar de sua saúde mental, Biles protagonizou um momento que vai ficar marcado na história olímpica. Seu gesto se somou ao de Naomi Osaka, que abandonou Roland Garros, um dos torneios de tênis mais tradicionais do mundo, após se recusar a participar de uma entrevista coletiva, explicando que falar com os jornalistas estava funcionando como gatilho para sua ansiedade e voltou para acender a pira olímpica em Tóquio. 2021, o ano em que a gente começava a finalmente se livrar de vez da pandemia, né? Agora já acabou o texto, tá? Agora somos nós aqui conversando. 2021 foi também o ano da entrada oficial do tema saúde mental no esporte. Não que ele não existisse antes, né? Mas a gente ainda não tinha vivido o momento de uma grande atleta no auge da sua capacidade física, técnica, se retirar de uma competição e dizer eu não posso continuar porque minha saúde mental não permite. Nós já tínhamos ouvido depoimentos, muitas vezes depois do encerramento da carreira, né? Talvez aqui alguém se lembre do Nilmar, não o Neymar, esse tem falado outras coisas aí que é melhor a gente não abordar hoje. O Nilmar foi um jogador que depois de encerrar a carreira disse que conviveu com muitos problemas, né? Nós tivemos outros depoimentos, o Pedrinho, que hoje é presidente do Vasco, também já disse que enfrentou problemas sérios de depressão. Muitas vezes o atleta esperava a carreira acabar para poder se pronunciar publicamente e dizer, olha, eu tive que lidar a vida inteira com problemas de saúde mental. Pela primeira vez a gente viu uma atleta que não era uma atleta qualquer numa competição qualquer, né? Era aquela que estava sendo considerada candidata a grande nome dos Jogos de Tóquio, entre homens e mulheres, né? Simone Biles chegou a Tóquio com a expectativa de ser
a maior atleta ali presente, de ter as maiores conquistas, de fazer o maior desempenho. E depois da primeira prova, ela sentiu uma coisa que se chama twists, faz você perder a noção, porque as atletas fazem piruetas, né? Mas o cérebro tem lá um GPS, alguma coisa que funciona, que te dá alguma noção de a que distância você está do solo. E ela perdeu a capacidade de fazer essa leitura, né? E isso derivava de problemas mentais. Simone Biles foi abusada por um médico, né, da seleção norte-americana de ginástica artística. Ela participou de uma denúncia em massa, né, que foi feita contra esse médico, Larry Nassar, que hoje está cumprindo várias penas aí de prisão perpétua. E, claro, né, viveu também a pressão da carreira, a pressão de estar sempre sob os holofotes, né? Tinha tido um desempenho extraordinário aqui no Rio de Janeiro. Aliás, ela sai do Rio de Janeiro com uma frase muito marcante, né? Porque diziam assim, o Michael Phelps, né, da natação, e o Usain Bolt, do atletismo, estão se despedindo no Rio, então você vai ser o próximo Phelps, você vai ser o próximo Bolt? Ela, não, eu vou ser a primeira Simone Biles, né? E foi com essa expectativa que ela chegou a Tóquio, de ser a primeira Simone Biles. E no começo da apresentação, ela reuniu a imprensa do mundo e disse, estou fora da competição. Conseguiu voltar no fim, ainda ganhou uma medalha, mas evidentemente o desempenho, o resultado foi absolutamente diferente do que se esperava, né? A minha dissertação na UERJ foi sobre derrota. Esse é um tema que me fascina no esporte, né? Porque ele está diretamente ligado a questões de saúde mental. E tem muito mais derrota do que vitória no esporte, né? Porque, claro, cada jogo vai ter um vencedor e um derrotado. Cada confronto direto vai ter um vencedor e um derrotado. Mas num campeonato, a gente considera que só houve um vencedor, né? Só um vai até o fim. E é dele que a gente fala, né? A gente conta a história do esporte pelo ponto de vista dos vencedores. Às vezes, tem um perdedor emblemático. A Holanda de 74, para quem acompanha a Copa do Mundo, o time do Cruyff, né? Porque revolucionou o jeito de jogar, mas não conseguiu ser campeã. A Hungria de 54, time do Puskás, que também tem essa, né, essa marca de ter apresentado uma nova maneira de jogar que influenciou muito o futebol brasileiro. Aliás, o Brasil foi bicampeão do mundo baseado no sistema da Hungria de 54. E o Brasil de 50, né, que muita gente da área da sociologia, da antropologia, considera um marco fundador da sociedade moderna brasileira, né? Olha a importância que ganha o esporte, né? Nosso marco fundador não é uma guerra, não é uma revolução, enfim, é uma partida de futebol. Então, às vezes você vai escolher um perdedor emblemático e vai contar a história através dele, mas na grande maioria das vezes você conta através do vencedor. O que isso quer dizer para os perdedores, né? Tem uma frase muito marcante do Michael Jordan, que é considerado o maior jogador de basquete de todos os tempos. Ele dizia o seguinte, vocês não percebem que eu erro metade dos meus arremessos. Para cada arremesso que eu acerto, eu erro um. E esse aproveitamento, um aproveitamento de 50%, é um aproveitamento alto no basquete, é o aproveitamento do Michael Jordan. O jogador normal ele erra um pouquinho mais do que 1 a cada 2 arremessos, né? O esporte é construído na derrota. A derrota é a matéria-prima do esporte. No judô se diz que o judô aprende a cair, né? Mas mesmo assim, no esporte a gente faz adaptações, aprende a cair para se levantar e depois ganhar, né? É sempre... mas tem gente que não ganha. Tem gente que não vira atleta, que não passa da categoria de base, que não consegue se profissionalizar. O funil do esporte brasileiro, eu não sei se eu vou lembrar exatamente os números de cabeça. Tem um estudo da Universidade do Futebol que diz que de cada 100 crianças que começam nas categorias de base, tem um número quebrado, né? 1,5 vai chegar ao profissional. Profissional não é ser o Neymar, não, gente. Não é ter o salário do Neymar. Profissional é ser absorvido pelo mercado do futebol, onde 80% dos jogadores ganham entre 1 e 3 salários mínimos e não tem contrato por toda a temporada, porque os times menores não têm um calendário para jogar o ano inteiro. Então, de cada 100, um vai entrar nesse mercado, né? E dos que entram nesse mercado, um vai ser o Neymar, o outro vai ser o Vinícius Júnior e muitos vão ser os que formam a base. Então,
A derrota é matéria-prima do esporte. E a gente, às vezes, não sabe lidar bem com isso. Isso faz com que o atleta carregue com ele o peso da obrigação da vitória. E isso causou, ao longo do tempo, muitos problemas de saúde mental. Eu queria voltar bastante no tempo, porque quando a gente fala de esporte, tem dois momentos na história da humanidade que precisam ser registrados, né? O primeiro, a data oficial é 776 a.C., mas, enfim, começa um pouco antes, é quando os gregos inventam as práticas esportivas, que não são exatamente as que a gente tem hoje. Essas surgem no fim do século XIX, principalmente na Inglaterra pós-Revolução Industrial, né? E aí eu começo sempre com duas citações, quando eu vou falar da origem do esporte, né? Uma é essa pergunta que eu achei na introdução de um livro com as melhores reportagens do jornalismo esportivo dos Estados Unidos, quando eu morei lá, quando eu fiz esse curso na Universidade de Michigan. Aí tinha lá essa pergunta: por que perseguimos o trivial e o fútil e os vivenciamos como sublimes, né? Essa citação é retirada de um livro do Steven Pinker, que é um neurocientista, que depois virou uma figura polêmica. Tem gente que não concorda muito. Ele começou a fazer umas leituras meio sociais. Não sei se alguém já leu algum livro dele. Ele usa uns gráficos para dizer que a humanidade demorou muito para começar a evoluir em alguns índices muito básicos e, de repente, evoluiu demais, e que a gente olha com muito pessimismo para a história da evolução da humanidade, que deveria ser encarado de outra forma. Eu não vou entrar nessa linha de pensamento dele, não, tá? Só vou pegar essa pergunta porque ela tinha uma pegadinha. Ela está na introdução de um livro sobre esporte e ela não menciona o esporte. Aquilo que para o Pinker é o trivial e o fútil é mais ou menos o que está aqui. É a literatura, é o teatro, é a cultura, é a música. Ele nem inclui o esporte na lista do trivial e do fútil. Quer dizer, o esporte está na segunda divisão, ou talvez na terceira, do que o Pinker considera como trivial e sublime. E faz a gente pensar, né? E é o que o autor do livro faz, o autor do prefácio, na verdade. É o que ele faz. Ele diz o seguinte: olha, né? Uma coisa que nem está na lista do que um neurocientista consideraria, né, trivial, né, faz com que a gente, às vezes, se comporte de uma forma que dá a entender que aquilo é a coisa mais sublime de todas as coisas, mais do que a música, mais do que a literatura, mais do que o teatro, mais do que a cultura, de uma forma geral, né? Então, esse é o fascínio do esporte. E tem explicação, né? Então eu fui buscar essa explicação em algo mais esotérico, né? Essa frase da teóloga alemã Dorothee Sölle, né? Acho que ela resume um pouquinho, né? Ela é bem direta sobre o fascínio que o esporte, de uma maneira geral, provoca, né? Numa entrevista, perguntaram para ela como a senhora explicaria a uma criança o que é a felicidade, e ela diz: não explicaria, daria uma bola para ela brincar, né? Na brincadeira de uma criança com a bola está a explicação para esse fascínio que o esporte exerce sobre muitos de nós, né? O esporte é uma forma de expressão do ser humano. Aqui tem uma linha do tempo do esporte que só situa um pouquinho esse começo lá em 776 a.C., aí tem um momento em que o futebol é banido na Inglaterra, né? E aí, no fim do século XIX, ele vai tomar forma como a gente conhece hoje. Não é importante passar por isso agora, não. É importante passar para o próximo slide. Esse verbete sobre athletics na Enciclopédia Britânica dá um pouquinho dessa dimensão, né? O esporte, se a gente situa historicamente, é uma coisa meio doida, porque ele aparece, né, ali em 776 a.C., depois ele some. E no fim do século XIX, opa! O esporte, olha ele aí de novo, e aí vira um fenômeno mundial, né? Evidentemente não foi bem assim, né? Ele não desaparece para reaparecer depois, ele só passa a ocupar outro espaço nas sociedades modernas. Estou tendo dificuldade, não consigo avançar. Aí, consegui. Esses versos aí são versos que registram práticas esportivas na Ilíada, né? No poema épico atribuído a Homero. É o enterro são as homenagens póstumas ao Patroclo, que era o amigo do Aquiles, né? Que o Patroclo morre na guerra e ele era muito amigo do Aquiles. O Aquiles tinha decidido não lutar mais na guerra por uma treta
com Agamenon, que roubou a mulher dele. E aí o Patroclo entra na guerra, morre, e aí o Aquiles decide, não, eu vou voltar para vingar o meu amigo morto. Nesses versos aí, com essa tradução, né, que nem sempre é muito fácil da gente entender, tem uma breve descrição dos jogos esportivos que foram realizados dentro das homenagens funerárias. Então, o esporte está na cultura do homem, pelo menos desde esse momento, desde o momento registrado na Ilíada, né? E aí tem até pesquisadores que fazem o que seria o quadro de medalhas, né? Grandes heróis gregos registrados na Ilíada competiram. O Diomedes ganhou a corrida de carros, Epeios ganhou o pugilismo. Na luta houve um empate entre Odisseu e Ájax. O Odisseu é o cara da Odisseia, né? É o cara do outro poema épico, né? No combate armado teve um empate entre Ájax e Diomedes. No disco ganhou Polípetes, na flecha Meríones e no dardo Agamenon Orconcourt, porque era o principal rei lá da parada, que declarou a guerra por causa do irmão dele, Menelau. Mas, enfim, para não ficar entrando muito em detalhe, a curiosidade disso aí é que no combate armado teve que haver empate entre Ájax e Diomedes, porque senão o negócio ia terminar mal, nenhum dos dois queria aceitar a derrota. E como estavam armados, né, para não ter que fazer mais uma homenagem funerária, dentro da homenagem funerária, né, disseram, gente, empatou, está tudo bem, né? Ou seja, desde o começo, essa questão de esporte, aí depois tem também citações de esporte na Odisseia. O Odisseu se apresenta como atleta para mostrar o seu valor. Mas onde é que isso aí quer chegar? Só para a gente também não ficar aqui muito preso, né? Na vida real, as práticas esportivas gregas, eu não sei se está muito claro aqui para vocês, eu acho que eu consigo mostrar. Essa é uma moeda que mostra uma pessoa fazendo acrobacia por cima de um touro. Tá? Essas são as primeiras, são demonstrações de habilidade, né? O esporte, na verdade, nasce dessas demonstrações de valentia, muitas vezes. Esse é o pancrácio, uma luta que fazia parte dos primeiros Jogos Olímpicos, e essa luva aí era uma luva que não era feita para amaciar, era uma luva de metal, ela era feita para aumentar o impacto da porrada. Então, muitas vezes quando a gente vai falar assim dos ideais gregos, né, a gente pode, aí tem também intervenções de personagens mitológicos que teriam, né, ajudado a criar. A invenção dos Jogos Olímpicos é atribuída a Héracles, aquele que a gente chama de Hércules, né? Então os gregos incluíam o esporte nas suas histórias mitológicas. Essa aí é Atalanta, a mulher que não queria se casar e que desafiava os adversários para vencê-la na luta, para que ela pudesse escolher um marido. Eu estou apanhando um pouquinho aqui do passador. Tem um jeito de passar ali, não? Era só até aí que eu queria ir. Só para marcar a diferença que vai se dar nesse salto histórico, né? Porque muitas vezes a gente fala, e hoje faltam 50 dias para os Jogos Olímpicos, né? Então, muita gente fala, quando fala dos Jogos Olímpicos, né, que o Barão de Coubertin reviveu ideais, né? Tem um movimento chamado de olimpismo, então que seriam ideais nobres dos gregos, né? E eu acabei de mostrar para vocês uma luta com luva de ferro. Então, assim, né? O conceito de nobreza ele tem também as suas pegadinhas, né? Mas isso aí é só para mostrar o que significava o esporte para os gregos, né? O que era o esporte? O esporte era uma das demonstrações das qualidades do cidadão grego, né? E aí a gente já começa também a limitar, né? Cidadão grego, primeiro que ele é homem, né? Segundo que ele é livre, ele não é escravo, né? E ele é considerado o modelo de jovem perfeito, é o Aquiles, esse da Odisseia. Por quê? Né? Ele trazia em si as qualidades do guerreiro, as qualidades do cidadão e qualidades também artísticas ou esportivas. Esse era o grego completo, o cidadão grego completo. Ele era bom nessas três áreas. Tá? Claro que havia diferenças entre as cidades e estado, né? Vamos lembrar ali da nossa... Era quando? Na 7ª série que aprendia isso, né?
história grega, né? Que Atenas era mais voltada para a política, Esparta era mais voltada para a guerra, né? Então, em Atenas era a formação do cidadão e em Esparta a formação do guerreiro, né? Era aí que entrava o esporte. E era também uma manifestação religiosa. O esporte era usado como forma de manifestação religiosa. Assim surgem os Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Olímpicos eram, originalmente, uma corrida para acender o fogo sagrado de Zeus. Né? Essa foi a primeira prova olímpica de todos os tempos. Cada um com a sua tocha, pum, partiu. Quem chegar primeiro teve a grande honra de acender o fogo sagrado para Zeus. E os outros? Os outros se fuderam, né, gente? Voltaram para casa em desgraça, né? E esse ideal, a gente fala do ideal grego, da competição. O Barão de Coubertin, aliás, ele rouba esse trecho de um pastor inglês, mas tem uma frase muito famosa no discurso dele: o importante não é vencer, o importante é competir. Porra nenhuma, Barão, desculpa. Eu vou parar com palavrão, tá? Vai ser só aqui. Mas é porque nesses casos aí era importante registrar. É nada. O importante era ganhar. Né? O grego que vencia uma prova nos Jogos Olímpicos, ele tinha direito de mandar fazer uma estátua que ficava no Santuário de Olímpia, ele voltava para casa como herói, ele ganhava dinheiro, ele conseguia se sustentar durante quase todo o ciclo olímpico, né? O que a gente chama de Olimpíada é o período entre uma e outra edição dos Jogos Olímpicos. Então, esses 4 anos, a cada 4 anos era decretada uma trégua olímpica, e a trégua olímpica significava o seguinte: atletas, juízes, treinadores e, eventualmente, espectadores poderiam se deslocar das cidades-estados até a Olímpia sem morrer no caminho, né? Porque as cidades-estados estavam sempre em guerra uma com a outra, e aí tinha uma hora que fazia: rapaziada, agora não, né? Porque os caras estão indo ali competir. E quem voltava vencedor, voltava consagrado. Quem voltava perdedor, né? Eu ia dizer que voltava na merda, mas parei de falar palavrão. Respeitar a Dona Maria, desculpa, Dona Maria. Mas, enfim, nesse ideal puro do esporte que a gente fica imaginando, né, a derrota já não era tolerada. Né? A derrota era uma desgraça. Né? A diferença que existia no ideal grego, e isso também passava pelos guerreiros, é que pelo menos a derrota precisava ser contada. A grande desonra para os gregos é ter uma derrota não contada. Né? Então, a Ilíada, que a gente já citou aqui, ela termina com o pai de Heitor, que foi o cara que o Aquiles matou para vingar a morte do Patroclo, pedindo para devolver o cadáver dele, porque o cadáver precisava ser homenageado. Sem homenagem, ele não passa para outra vida. Então, os gregos queriam que fosse preservada a memória. Né? Então, quando o Barão de Coubertin resgatou esses ideais, os ideais olímpicos, houve uma certa romantização desse conceito. Não, para os gregos a derrota não era importante. Era importante. Né? A gente só não sabe como era a saúde mental dos atletas gregos derrotados, né, nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, né? Porque esse conceito ainda não existia. Heródoto, né? Não era Heródoto que estava... Não, Heródoto era o historiador. Quem é que estava inventando a medicina naquela época? Tinha lá um grego também. Mas, enfim, a medicina estava sendo... Hipócrates, né? Hipócrates estava lá inventando a medicina e hoje, né, o pessoal faz o juramento a ele aí quando se forma. Então, quando esses valores são resgatados, existe uma certa romantização. Assim como tem uma romantização, por exemplo, do amadorismo. Né? Quando os Jogos Olímpicos começam, só era permitida a participação de atletas amadores. Quem eram os amadores? Eram os ricos, que podiam praticar o esporte no seu momento de folga. Né? Quem estava correndo atrás, né? Quem estava dando um jeito de ganhar a vida, não tinha tempo para praticar esporte. Né? Então, essas pessoas eram banidas dos Jogos Olímpicos. A história dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, ela fica muito interessante porque ela começa a se adaptar ao espírito do tempo. Né? Então, por exemplo, na primeira edição, em Atenas, não tem mulher. O Barão de Coubertin declarou uma vez que é indecente ver uma mulher se torcendo no esforço físico do esporte. Né? O ideal dele era a educação inglesa, porque os garotos ingleses praticavam esporte e, segundo o Barão, eles eram mais másculos, enquanto os garotos franceses aprendiam
teatro, música e literatura na escola, e, segundo ele, eram afeminados. Então, numa guerra entre a Inglaterra e a França perderia porque os meninos estudavam cultura e os ingleses praticavam esporte. Então, tem um ideal de macheza também na origem dos Jogos Olímpicos, né? Mas as mulheres começam a conquistar seu espaço já na segunda edição, já em Paris, na terra do Barão de Coubertin. E nesta edição, muito tempo depois, né? Mas, enfim, um dia acontece, nós teremos pela primeira vez o mesmo número de medalhas e o mesmo número de provas para homens e mulheres nos Jogos Olímpicos. Os Jogos de Paris serão os Jogos da Equidade, né? Na delegação brasileira vai haver mais mulheres esse ano, e as mulheres já são responsáveis por mais medalhas do que os homens nos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos não foram pensados dessa maneira, esse espaço foi conquistado. Da mesma forma, o espaço do pobre no esporte foi conquistado, né? O pobre começou a ver aquele negócio que o rico estava fazendo. Pô, legal esse negócio, eu quero também, não posso não? Né? E começou a praticar, né? Quando começou a praticar, percebia-se, né, que muitos praticavam com mais habilidade. E aí o esporte tem uma coisa que durante muito tempo também foi disfarçada de meritocracia, né? Que não é bem isso, é a vontade de ganhar mesmo, né? O pragmatismo, né? Bom, então, se o pobre vai levar o meu time, o meu clube, a minha seleção a uma vitória, então vamos abrir espaço para ele. Mas sempre foi um espaço limitado, né? É um espaço até o momento de conseguir a vitória. A partir daí pode voltar para o seu lugar, né? E deixa que eu celebro. Então, onde é que eu estou querendo chegar com tudo isso? Vamos ver se eu sei. O esporte, ele não é uma ilha separada da sociedade, ele reflete valores da sociedade, né? Então, o esporte, como a gente viu aqui, o esporte grego refletia valores da sociedade grega, da Grécia Antiga, né? O esporte moderno, ele surge como organização do lazer da classe trabalhadora na Europa pós-revolução industrial. Então, o esporte puro, o esporte da origem, não tem. O esporte nasceu comercial, né? Dentro de outro modelo de sociedade. E ele foi se adaptando ao modelo de sociedade que a gente vive. A professora Kátia Rubio faz um estudo de como a profissionalização no esporte provoca essa mudança de comportamento. Mesmo que a gente não esteja falando de ideais puros, né, dos gregos, mas era outra sociedade, os valores eram outros. O esporte moderno, praticado pelas sociedades modernas, está baseado em valores modernos, e um deles é esse valor econômico. O atleta se torna um ativo econômico, né? O atleta ganha salário, o atleta mobiliza publicidade, o atleta ganha prêmios, né? Então, tudo isso aumenta a pressão pela vitória. E aí entramos definitivamente no tema da saúde mental, que durante muito tempo foi negligenciado, né? Ou tratado de outra maneira. Então, num esporte em constante transformação, como a gente está vendo aqui, né, em que as mulheres precisam conquistar seu espaço, as pessoas da classe trabalhadora precisam conquistar o seu espaço, né? Os valores vão mudando para acompanhar o espírito do tempo, mas eles estão sempre um pouquinho atrasados, né? É mais ou menos como a briga do esporte contra o doping, né? Parece que o doping está sempre uma volta na frente, né? Aí o antidoping tenta lá um esforço de recuperação, acha que vai pegar, e o doping engata a terceira e vai embora, né? Então, é sempre uma briga, é uma tentativa de trazer outros valores para dentro do esporte, né? Um valor fundamental do esporte é a vitória. É a supervalorização da vitória, né? Vários esportes tentam trazer para a sua cultura própria, né, formas de aceitação da derrota. Então, a gente estava até brincando aqui, né, antes, que está chegando a hora, faltam 50 dias para todos nós nos transformarmos em especialistas em todos os esportes olímpicos, né? Aqueles que a gente esqueceu durante 4 anos, mas agora, né? Agora a gente sabe tudo. A gente sabe se foi Ippon, se não foi no judô, se a nota do Gabriel Medina devia ter sido aquela, se não devia, né?
a gente discute tudo isso, né? Então, nesse momento de grande atenção que a gente vai ter nos Jogos Olímpicos, a gente vai prestar atenção, por exemplo, em esportes como a ginástica artística, em que é considerado deselegante, não diria nem antiético, mas assim, vai contra a cultura do esporte, secar o adversário. No skate também, tá, gente? Não pode torcer para a japonesa de 13 anos cair do skate, né? Mas a gente faz, né? Eu me lembro que em 2008, o Oscar Schmidt era da nossa equipe, da equipe da Globo e do Sport TV. E aí ele foi comigo ver, agora eu não me lembro se era o Diego Hipólito ou a Daiane dos Santos, mas um atleta brasileiro com grande chance de medalha, né? E aí a gente chegou no ginásio e ele falou, como é que é esse negócio aí? Ginástica. Eu falei, é pela ordem inversa. Então, quem teve a menor nota na eliminatória vai se apresentar primeiro, quem teve a maior nota se apresenta por último. Então, a gente tem que torcer contra? Falei, tem, a gente tem que torcer para a brasileira ter a nota maior do que as adversárias. Ele, vai cair! Eu falei, não, Oscar, não, mas não é assim que a gente torce, né? Mas por que o Oscar falou vai cair? Porque na hora que ele vai arremessar um lance livre, não tem a ética de todo mundo ficar quietinho. O pessoal faz barulho. Cada esporte tem as suas normas de conduta, né? Isso tudo bem, isso é aceito culturalmente, né? Mas cada esporte tem também a sua forma de aceitar a derrota. Aí vamos falar um pouquinho da sociedade brasileira, em que a cultura esportiva é determinada pelo futebol, né? É o futebol que nos molda como sociedade e como uma sociedade que gosta de esporte. E eu já escrevi uma vez que o futebol brasileiro é fundado numa derrota, né? Como eu já disse aqui, tem gente que acha que a sociedade moderna brasileira é fundada no maracanaço. Pode ser exagero? Então tá bom. Então vamos ficar só com o futebol brasileiro. O futebol brasileiro é fundado ali, né, gente? Tá bom. O futebol chegou ao Brasil no fim do século XIX, né? Se foi ou não foi, né? Um filho de ingleses que trouxe uma bola e um livro de regra debaixo do braço, ou se já estava sendo praticado na fábrica de tecido Bangu, isso aí tudo a gente pode discutir, né? Mas o futebol brasileiro, ele ainda não tinha uma cara até perder para o Uruguai no Maracanã, né? Ali a gente descobriu o seguinte: a gente não gosta de perder, né? Talvez porque a gente já perca em várias outras coisas, né? A gente vive num país gigante geograficamente, a gente vive num país gigante em termos de população, que é um país nanico em termos de geopolítica internacional, né? Não é legal, né? Assim, não é um sentimento muito positivo esse para a gente. Então, no futebol a gente não quer esse lugar. No futebol a gente quer outro lugar, a gente quer o lugar de protagonista, né? E a gente fez uma Copa do Mundo para isso, para ganhar, né? O prefeito Mendes de Moraes disse para os jogadores na concentração: construímos o Estádio Nacional, que era o nome do Maracanã na época, né? Agora cabe a vocês nos trazer a Copa do Mundo. Legal, né? O cara entra tranquilão em campo depois de ouvir o prefeito da cidade dizer isso. Então, a gente é construído numa derrota marcante, numa derrota que a gente não quer repetir, né? E a partir dali parece que se constrói isso. O brasileiro não sabe perder. No esporte, no futebol especificamente, a gente não sabe perder, né? A derrota precisa ter um vilão, a derrota precisa ter um culpado, né? E a gente vai buscar esse culpado das formas mais bizarras, né? Roberto Carlos estava ajeitando o meião, né? Isso explica 90 minutos de uma derrota para a França numa Copa do Mundo. Os outros 89 minutos e 59 segundos não quiseram dizer nada, mas quando o Roberto Carlos ajeitou para baixar o meião ali, foi tudo para o ralo, né? E aí, bom, a partir daí você vai para, né? Você tem até uma construção racial, que é de Barbosa e Bigode, os jogadores negros da seleção de 50, que teriam sido os culpados pela derrota, né? Enfim, então a gente construiu esse ambiente em que a derrota ela é inaceitável, ela é inegociável, né? Qual é o problema de criar esse ambiente dentro do esporte? É que a derrota vai acontecer, né? Nós vamos perder. E vamos perder muito. Então,
no futebol, agora tem cada vez mais perdedores, né? Porque a FIFA não para de trazer seleção, agora vão ser 48 seleções, né? 47 vão perder. Porque se no futebol o segundo lugar é o primeiro dos últimos, então tem 47 perdedores numa Copa do Mundo. Né? Se só serve o vencedor, né? Nos Jogos Olímpicos, o número total de medalhas equivale a 1/10 dos atletas que competem. Então tem, não, 1/10, 1/100, acho que é 1/100. Então para cada 100 atletas tem uma medalha. E ainda tem os gulosos que vão ganhar várias medalhas, né? O Michael Phelps ganhou um monte, o Usain Bolt, eles já vão diminuindo a proporção, né? Então tem menos medalhas. E aí também, assim, essa conta é feita por número de atletas, esporte coletivo é uma medalha só. Enfim, o fato é que muita gente volta para casa sem medalha. Eu fiz uma reportagem no Globo uma vez sobre as participações mais rápidas da história olímpica. Teve um atleta do judô que tomou um ipom em 4 segundos, voltou para a repescagem e tomou um ipom em 6. Ele tem um total de 10 segundos de participação olímpica. Como foi a sua participação na Olimpíada? Foi boa, mas foi intensa, foi rápida. Entrei 2 vezes no tatame, tomei 2 porradas e voltei para casa. Né? O pessoal que sai na eliminatória dos 100 metros é isso aí também. Né? Primeira eliminatória dos 100 metros, largou, acabou, tchau. Pode ir embora, faz a mala e acabou. Né? Então, se a gente constrói um ambiente em que a derrota é inaceitável, né? Olha o vírus que a gente está espalhando. Né? A gente está dizendo para 99 de cada 100 atletas que disputaram os Jogos Olímpicos que eles não servem para nada. Que todo o esforço que eles fizeram foi em vão. Né? E eu me lembro que uma vez eu apresentava um programa chamado Momento Olímpico, que é o antecessor do que eu faço hoje, que é o Salva Paris, que era a mesma ideia, conversar com os atletas, era o Bernardinho que fazia comigo. E aí a gente falava muito do ciclo olímpico, né? E eu achava aquilo elegante, um jeito legal de falar, vocês se preparam durante 4 anos, até que um dia uma atleta virou para mim e, infelizmente, eu não consigo guardar quem foi essa atleta. Eu acho que foi uma do handball. E falou assim, mas quem disse que eu me preparo por 4 anos? Eu me preparei a vida inteira para chegar na Olimpíada. 4 anos só a retinha final da preparação. Né? Então, a gente está falando de pessoas que dedicam a vida para chegar naqueles últimos 4 anos ali em condições de disputar uma competição, e a gente está estabelecendo para ela que só serve vencer. É isso. Né? Então, eu gostaria de parar aqui para a gente poder entrar no tema da saúde mental. Né? E aí gostaria de ouvir de vocês. Eu gostaria de ouvir as primeiras perguntas, né? Já que a gente está falando de saúde mental de atletas, né? De quem lida com saúde mental e de quem é atleta, para a gente entender como é que esse ambiente criado pela cultura esportiva, né, afeta a saúde mental dessas pessoas. Né? Às vezes a gente desumaniza o atleta, às vezes não, muitas vezes. Né? Pelo ambiente competitivo que é criado no esporte, a gente desumaniza o atleta e esquece que a gente está falando basicamente, prioritariamente de pessoas. Né? Então, o que eu tinha para falar, assim, para abrir o nosso papo é isso, e agora quero ouvir vocês. Né, como... Boa noite, tudo bem, pessoal? Boa noite. Desculpa. Como ele próprio diz, né, saúde mental, né, no esporte é primordial. Vou contar uma história que aconteceu comigo, vocês vão até ficar surpresos. Eu, em 2023, fui participar da Copa América, né, no Chile, de beach soccer, sou atleta de beach soccer, futebol de areia, para quem não conhece. E aí eu estava com a seleção no hotel, e era um jogo que a gente precisava ganhar contra a Argentina. A Argentina é a maior adversária do Brasil em tudo, né? Ganhar da Argentina é ganhar uma final, um troféu, né? Pode ser amistoso, qualquer coisa, que ganhar da Argentina é ganhar um troféu. E aí eu cheguei lá na arena, estava me preparando para ir para o jogo, e aí eu não consegui jogar. Chegou no vestiário, treinador lá, e eu virei para ele e falei, cara, eu não vou conseguir jogar esse jogo, não tenho psicológico. Para um Brasil e Argentina numa arena no Chile lotada, desculpa o termo, gente xingando,
falando um montão de coisas e eu não consegui jogar. Fiquei no vestiário chorando. E aí, quando acabou o jogo, nós fizemos 10-0 na Argentina. Quando acabou o jogo, veio todo mundo em cima de mim, todo mundo me acolher, né? E eu só desabava, não sabia como falar, eu só chorava. E aí eu falei, cara, meu mundo acabou, porque é um jogo que todo atleta quer jogar contra a Argentina, né? Qual atleta que não quer jogar contra a Argentina? Depende, pode ser qualquer esporte, entendeu? E com base nesse tema que ele trouxe hoje, aqui eu tenho uma pergunta para fazer para você. Só um minuto. Eu, né, como um atleta que visa a alta performance, qual é o primeiro passo para desenvolver e fortalecer a saúde mental? Antes de responder a pergunta, eu queria comentar a sua história. Ela é maravilhosa em alguns sentidos. Primeiro, porque durante muito tempo não havia um ambiente para que você pudesse contar essa história. Certamente, se você tivesse nascido 1 ou 2 gerações atrás, você ia morrer sem contar essa história para ninguém, e você ia pedir para todos os seus amigos de time para dizer, por favor, nunca contem que eu não consegui jogar um Brasil e Argentina. Né? Então eu fico feliz de que hoje, pelo menos, exista um ambiente, né, em que as pessoas possam ouvir uma história como essa. Né? Porque a gente tem que ouvir cada vez mais histórias como essa. E aí eu acho que eu já entro na sua pergunta. O fato de que a gente está lidando com saúde mental no esporte hoje, falando sobre esse tema, e é um tema novo para muita gente, para os jornalistas, por exemplo, né, que antes gostavam de falar, fulano amarelou, fulano não tem estrutura emocional, e dizia-se isso do brasileiro de uma forma geral, né, o brasileiro não tem, né, condição emocional de enfrentar o europeu, ou até às vezes o argentino, numa competição internacional, né, todo mundo está aprendendo sobre isso, mas me parece que você tocou aí no limite entre o que é a pressão de uma competição, que não vai deixar de existir. Por mais saudável que seja o ambiente competitivo, esporte é o seguinte, Brasil contra Argentina, alguém vai ganhar, alguém vai perder. Né? E além de tudo, tem um monte de gente interessada, o estádio está lotado, aquelas pessoas vão sair felizes ou decepcionadas. A gente não consegue tirar isso, senão a gente mata o esporte. Né? Se a gente também não tirar o risco de perder, né, e a vontade de ganhar, né, a famosa frase do Vanderlei Luxemburgo, né, o medo de perder tira a vontade de ganhar, é por isso. Porque essas coisas são inerentes ao esporte. Então, certamente, depois do Brasil e Argentina, já teve outros jogos em que você estava um pouco mais apreensivo, já teve um jogo em que você teve medo, mas você conseguiu enfrentar, entrar na arena e jogar. O que você contou aí me parece que traça o limite da saúde mental. A gente está começando a falar de saúde mental e hoje já existe até uma preocupação no meio do esporte de que o atleta não use a saúde mental como escudo, como justificativa. Né? Mas se você vive um momento em que você rompe todas as barreiras para dizer para o seu treinador, eu não consigo entrar na arena, a gente não está mais falando da pressão básica do esporte, a gente está falando de algo mais complexo. Né? E aí merece atenção, e aí merece ser tratado como um problema de saúde mental. Da mesma forma que jogadores que lidam com depressão, né, que lidam com problemas de ansiedade, quando isso passa daquilo que é inerente, que é natural ao esporte, aí a gente está tratando. Talvez, eu não me sinto assim totalmente qualificado para responder qual seria o caminho, mas me parece que o primeiro passo é entender que existe um limite. Até um determinado ponto vai a mão suando frio, coração palpitando, isso aí são coisas do frio na barriga. Tem gente que tem isso para falar em público. Tem gente que tem isso para... Né? Tem gente que tem isso em situações mais corriqueiras do dia a dia. Tem isso na vida profissional, acontece com todo mundo. Tem gente que tem isso numa prova, no vestibular. Enfim, a gente vai passar por essas provações ao longo da vida. Mas você soube identificar em um momento em que aqui já saiu do normal. Aqui já não é mais só Brasil e Argentina. Não é. Aqui tem outra parada. Né? Acho que esse é o primeiro passo. Muito obrigado. E eu que agradeço. E aí, com a mão suando, coração palpitando, de ter que dizer algo, falar.
muito bom ouvir, e ao longo de toda a sua apresentação, em vários momentos eu vi pessoas, colegas, que não são da área do esporte. Porque essa realidade de todas essas emoções, né, que o ser humano passa ao longo do esporte, nós passamos na vida, independente de qual seja o nosso objetivo, nosso propósito. Quando você fala que em 21 o esporte acordou para a saúde mental, foi mais ou menos o período que aqui na PGE também começou um movimento muito forte relacionado à qualidade de vida. Com aquele movimento de pandemia, as pessoas cada vez mais isoladas, sentindo o peso da saúde mental, a PGE começa a se mexer, se mobilizar dentro de um tripé da qualidade de vida. Né? A qualidade de vida ela tem 3 aspectos. Os aspectos mais objetivos, em que você oferece, né, o núcleo de saúde mental, o núcleo de saúde ocupacional, o bem-estar, que tem essa relação com criar essa cultura. Tantas vezes você foi apresentando ali momentos da sociedade, né, em locais diferentes, em tempos diferentes, e como essa cultura foi impactando no resultado. E a felicidade, que a felicidade ela é algo que é subjetivo, é a leitura pessoal que nós fazemos. E, dentro dessa construção, chegou um momento que estava exatamente nessa linha, fazendo uma ligação com o Carlos, em que as ações do Laboratório de Qualidade de Vida, de incentivar, fomentar que as pessoas façam seus relatos, apresentem seus hobbies, digam daquilo que gostam, como gostam de atuar e trocar, compartilhar, criar esse núcleo social, né? Gerar mobilização, não era suficiente, porque já estava nesse limite. E aí veio o núcleo de saúde mental, tão importante, né? Que hoje fica muito cheio, Dani pode falar melhor aí das filas de atendimento, com o SESI também. Veio o núcleo de saúde ocupacional para cuidar da parte de alimentação. E ouvindo toda essa construção, e até fazendo um link com o Carlos, né, que a gente vem acompanhando a história dele, eu fico pensando, você falou muito do erro, né? A questão de você aceitar o erro, a cultura do erro, que o erro faz parte do nosso crescimento, o erro que é considerado a base da inovação, o erro que é considerado a base do desenvolvimento, o erro que é considerado a base, o ponto para você sair de uma situação de estresse e entrar numa situação de crescimento. Eu fico pensando, se nós não deveríamos, de uma maneira mais importante, tratar esse erro desde a educação, desde esse primeiro momento, em que a gente ainda está formando uma cultura de aceitar o erro com naturalidade, como um ponto de crescimento, para que meninos como o Carlos, jovens atletas e outros, já venham com uma cultura mais incorporada. A minha dissertação é sobre narração de derrota de atletas brasileiros nos Jogos Olímpicos em transmissões pela televisão. Então, ela tem um capítulo para cada uma dessas. Tem um capítulo sobre narração, outro sobre derrota, outro sobre Jogos Olímpicos e outro sobre televisão. No capítulo de derrota, eu identifiquei, nas minhas leituras, que a sociedade neoliberal, sem querer entrar aqui em questões de polarização política, mas, enfim, a forma como a nossa sociedade se estruturou hoje, incorporou algumas coisas que a gente ouvia falar no esporte como valores trazidos para a vida, né? Valores de dizer assim, você é o dono do seu próprio destino, se você se esforçar, você vai conseguir. A propaganda da Nike, né? Just do it, né? Que dá vontade de dizer para eles, né? Para o Phil Knight chamar ele para conversar, dizer, just do it o quê, irmão? Né? Como? Né? Com que recurso? Como é que eu vou fazer esse troço, né? Você não pode largar essa para mim e querer que eu compre o seu tênis e acho que está tudo resolvido. Espera aí, pô. Eu tenho boleto para pagar, eu tenho uma... Né? Eu sou um grande fã, nessa linha da educação, eu sou um grande fã de algumas coisas que apareceram na internet, como coach de fracassos, por exemplo. Né? Vocês já devem ter recebido um meme do coach de fracassos, né? Trabalhe com o que você ama e você nunca mais amará nada. Tem essas frases aí que circulam. Tem vários aqui. No meu celular tem vários aqui. Né? É porque eu acho que de vez em quando o pensamento negativo faz bem para a alma, gente. Né? Porque esse negócio... E agora, além de tudo, você... Né? Mais um
um momento que a gente está vivendo, que é o momento da explosão das redes sociais, né, em que não adianta mais você ser vencedor, você tem que mostrar para as pessoas como você é vencedor, né? Eu fiquei sabendo que na Maratona do Rio, agora, tinha a largada dos atletas de elite, a largada dos corredores de rua e a largada dos influencers, que é a galera que corre a maratona assim. Né? Tem um ótimo, que é o do correr é bom demais. Você já viu esse cara? Fala. Ele sai correndo, vai, correr é bom demais! Né? E ele fala correr é bom demais em algumas situações que eu falo, não é não, irmão, não é não, isso aí que você está fazendo não é bom para ninguém, nem para você. Mas enfim, ele curte, aquilo ali é sincero nele. Mas para muita gente, né, não basta correr, tem que mostrar que correr é bom demais. Gente, né? Olha o nível de pressão a que a gente está se submetendo, né? Olha que ponto a gente está chegando. A gente tem que viver uma vida perfeita, a gente tem que ser dono do nosso próprio destino, né? Tem um filósofo sul-coreano radicado na Alemanha, acho que é Byung-Chul Han o nome dele. Ele publica uns livrinhos pequenininhos, né, que dão uns insights muito legais. Ele fala assim que a gente passou daquela coisa da sociedade de você ser dono, de você ser o seu produto, né? Agora você, além de tudo, é responsável pela divulgação do seu produto, né? Você é responsável por colocar o seu produto no mercado e mostrar para todo mundo como o seu produto é legal, né? Então a gente está chegando em níveis de pressão, né? E isso incorpora muito dessa linguagem do esporte, né? Só a vitória interessa. Se você se dedicar, você vai conseguir. Mentira, né? Claro, imagina se eu me dedicar a ser jogador de basquete da NBA, eu não vou conseguir. Eu tenho 1,83 m, eu sou anão perto daquelas pessoas, né? Então assim, não, mas se eu tivesse treinado desde pequeno, me dedicado, desculpa, não ia dar. Né? Aliás, se desse, eu era jogador de futebol e não jornalista esportivo, né, gente? Porque todo mundo entra no jornalismo esportivo porque gosta de esporte. Quem gosta de esporte gosta de jogar. Se fosse possível fazer isso que as pessoas... Não, se você se dedicar... Bom, eu também não me dediquei muito, é verdade. Mas, enfim, eu acho que talvez trabalhar um pouquinho mais a cultura da derrota ajude a gente a entender o seguinte, olha, lógico que perseguir a vitória é um valor, né? É lógico que ter uma mentalidade vencedora é absolutamente legítimo e vai nos ajudar na vida a conquistar coisas. Agora, perdeu, está tudo bem, né? Nem todo mundo vai ganhar. Acho que a gente, mais do que aceitar, entender a derrota, é algo que pode passar por esse processo educacional que você está mencionando. Para poder entender. Eu estou lembrando aqui, tem uma frase, não sei se alguém lembra, quem foi que disse assim... Um inventor, que na vida 1% é inspiração, 99% Thomas Edison, e 99% é transpiração. E nessa transpiração é acerto e erro. Sim. E é a ideia que muitas vezes no processo escolar, sem um trabalho de desenvolvimento psicossocial, que hoje é uma preocupação que a gente tem no PG Educa, né, aqui na PGE também, de trabalhar a parte desenvolvimento psicossocial, justamente em cima dessa temática, entender o erro como parte do processo para chegar à vitória, seja lá em qual aspecto for. Mas eu acho que tem um desafio primordial que é entender que às vezes tem um limite da capacidade. Eu posso transpirar toda a água do meu corpo, porque eu não vou inventar a lâmpada elétrica. Eu não vou inventar nada parecido com a lâmpada elétrica, por mais transpiração que eu tenha. E o Thomas Edison inventou, né, lá com a transpiração dele, né? A minha, infelizmente, não vai chegar lá. Né? Melhor eu apresentar o Redação Sport TV mesmo, que é o que eu aprendi a fazer. Opa! E aí, Marcelo, beleza? Primeiro, sou seu fã desde o tempo lá você lá com o... Você, o André Rizek, o Escobar, a galera toda que apresentava lá o Redação Momento Olímpico também via. Assim, você está falando do amarelão, né? Eu lembro que se você assistisse Mesa Redonda, né, que a gente falava antigamente, você via, o Djalminha amarela na final, o Alex some na final, o Bebeto é o chorão. E agora você vê aquela comoção pelo Richarlison quando chegou com muita coragem, dizendo, eu não estou bem, né? E alguns defenderam que ele não devia nem ter sido convocado, quando, pelo contrário, deveria estar ali, sendo acolhido pelo grupo, e você foi um dos que falou isso, do acolhimento. E frases também, em tempo de Olimpíada, como segundo lugar é o primeiro perdedor. Então,
Então eu queria que você contasse um pouco sobre se você já enxerga essa mudança. Eu enxergo essa mudança também no futebol, quando você vê um acolhimento ao Richarlison, coisa que há 10 anos atrás o cara era amarelão. Como é que você explica essa evolução? É por isso que eu repeti algumas vezes a expressão espírito do tempo, né? A gente vai mudando. Eu trabalho em programa de debate, em mesas redondas, né? A minha mesa lá é oval, mas enfim. Eu trabalho nisso há 20 anos, né? E as minhas opiniões foram mudando ao longo desses anos, né? Eu fui passando a ver as coisas de maneira diferente. Algumas coisas eu fui aprendendo com os comentários de quem estava à minha volta, né? Algumas coisas eu fui aprendendo com os comentários de quem não estava à minha volta, de quem me abordou em outras situações, falou comigo na rua, falou assim, olha, aquilo que vocês estão dizendo lá não faz sentido. E aí você, né? Quer ver um exemplo que passa um pouquinho pela área do direito, né? Violência de torcida. Esse é um tema que, né? Toda hora tem, a gente precisa lidar com isso toda hora. E durante muito tempo eu incorporei o discurso de que torcedor que briga não é torcedor, é bandido, né? E com o tempo eu fui aprendendo que isso é uma simplificação, é uma redução que empobrece o debate. Porque o mais fascinante de tudo é que o torcedor que briga é torcedor. Às vezes até mais do que a gente. Mas o cara confunde aquela paixão que ele tem pelo clube com algo que o leva à violência. Então, a gente não está tratando de algo simples, né? De botar nas caixinhas. Esse aqui vai para o estádio, né? E só canta a música do time, tosta. Esse é torcedor. Eu, né, do alto da minha autoridade, decidi que esse cara é torcedor. Não, esse aqui briga, ele é feio, bobo, cara de melão. Então ele não é torcedor, ele é vândalo, ele é bandido. Mas quem sou eu para determinar essas coisas? Né? O cara pode ser torcedor e bandido. E isso aumenta a complexidade do problema. Então, da mesma forma, eu acho que a gente foi aprendendo a lidar com questões de vitória e de derrota de outra maneira, né? A gente foi aprendendo que... outra coisa que eu aprendi também é não ficar repetindo toda hora. O esporte é um reflexo da sociedade. Mas se o esporte ficar esperando a sociedade se consertar para ele melhorar, né, vai empacar. Tem coisas que o esporte pode resolver ali dentro, antes que a sociedade resolva, né? A violência é um desses exemplos. O esporte pode tomar medidas mais, né, mais eficazes contra a violência sem esperar que a sociedade toda pare de ser violenta, né? Então, dessa mesma forma, a gente foi aprendendo que no universo do esporte e na sociedade, tratar o perdedor, o derrotado, como o fracassado, como o inútil, né? Eu já devo ter dito essa frase em algum momento. O segundo lugar é o primeiro dos últimos, né? Ayrton Senna dizia essa frase, que é um cara muito querido, né? O cara está sendo, né, relembrado agora. Tudo bem, isso devia ajudar ele ali na competitividade dele, a não querer ser segundo lugar para o Alain Prost, se precisar passar por cima do carro do Prost para ser primeiro. Ok, funcionava esportivamente. Mas será que a gente tem que levar esse conceito para o resto da vida? Acho que foram, né, coisas que a gente começou a incorporar ao nosso discurso, ao nosso debate, que fez a gente, espero que tenha feito a gente evoluir, né? Que essa caminhada tenha sido para frente. Oi, posso falar? Bem, parabéns, também sou muito sua fã. Você era muito rapazinho, eu já era mais cascuda quando vi você trabalhando, como te falei ainda agora. Mas eu gostaria de dizer para você, é muito sublime essa coragem que se tem hoje um jovem chegar e explanar que você não foi capaz de jogar. Porque a derrota, hoje, para você que é um jovem, na minha geração, que já sou bem mais velha, e eu acho que saber lidar com a frustração é uma coisa assim, muito, muito mais facilitadora, sabe? Eu acho que nós aprendemos que nós só ganharíamos o presente quando o Papai Noel viesse, ou no seu aniversário, ou se você passasse de ano. E hoje eu estou vendo um menino que eu te acompanho, né, também, e vejo você dizer isso.
Eu digo que, como psicóloga, eu venho acompanhando, eu sou uma cientista do comportamento humano, eu estudo todos os dias. E eu quero te dizer que você cresceu e já venceu em muito ao citar aqui, diante de tanta gente, que você não conseguiu. Porque antes se falava que era corpo são, mente sã. Concordo plenamente com isso. Mas hoje é mente sã e corpo são. Por quê? Porque hoje muita gente que está fazendo um esporte, correndo, e não tem essa capacidade por estar numa condição mental bem adoecida. Então, eu acho que todos nós, no momento em que a tecnologia está avançando muito, a IA, ela é maravilhosa, né? Mas ela está nos destruindo. Tenham certeza disso. Essa coisa aqui, ela é maravilhosa, ela é rápida. Eu botei o óculos, não é o óculos não, tá? É isso aqui. Também, que senão eu não enxergo. Mas ela está nos destruindo. Então, eu vou dizer que todos nós somos uns grandes sobreviventes. Hoje, um atleta, a Drusila, que é do vôlei, ela falava, eu acompanho muito, porque eu sou madrinha de batismo de um cara que jogou muito. Eu fui criada no meio do futebol. Meu tio era Ademir Menezes, o Queixada, irmão do meu pai. E eu batizei meu tio aos 70 anos de idade, quando eu vi que ele estava com problema circulatório. E eu tenho tanta honra de falar que eu sou madrinha dele. Eu nasci, cresci com Vavazizinho, Rivelino, tudo nas nossas casas, lá do meu avô, do meu tio. E eu corria do Fio Maravilha, porque ele era feio. E ele falava, vem com o tio. E a gente, ó... Mas o que eu quero te dizer é que você é um vencedor. Todos nós, para sobrevivermos hoje, precisamos estar atentos às nossas mentes. Nós não estamos aguentando mais ouvir a mensagem no 1,5, todos ouvimos no 2. Você não vê um vídeo com mais de 2, minutos, você não consegue. Então, eu digo uma coisa para você. Eu acho que para todos nós aqui, acho que todos nós, nesse momento de tanto conflito mental, a sociedade está doente, está adoecida. Nós deveremos, eu acho que todos devem, ao acordar, dizer, o que seria de mim se não fosse eu? Responda para si alto em bom tom, nada. Se cada um de nós não levantarmos da cama, primeiro acordar e agradecer a Deus, porque acordou. Mas segundo, preste atenção, mas muita atenção nos seus pensamentos intrusivos, nas suas mentes, sabe? Não deixar o fracasso, não deixar com que o outro derrube você, sabe? É um exercício. Então, só para terminar minha fala, eu só peço a você que diga e saiba para você mesmo que você é um grande vencedor. Muito obrigado. Em relação ao IA, Carlos, pesquisa Sarah Connor. Você vai saber quem é. Marcelo, parabéns aí pela palestra. Obrigado pelo tempo que você emprestou aqui à Procuradoria. Você falou muito da cultura esportiva brasileira e fala do mito fundador do esporte brasileiro, que é a derrota de 50. E um colega seu de jornalismo esportivo fala que o brasileiro, na verdade, não gosta de esporte, gosta de ganhar. Né? E isso é especialmente agudo nesse período de Jogos Olímpicos, que você vê uma porção de modalidade, você não conhece ninguém ou já ouviu falar brevemente, e aquele menino, aquela menina é compelido a vencer. Eu me lembro
Diogo Hipólito, quando caiu, quando ele era favorito, ele pediu desculpa para a população, e eu ficava pensando, esse indivíduo ele treinou a vida inteira para estar ali, ele que está chateado, ele está pedindo desculpa para os outros que nunca fizeram nada por ele, né? E eu vejo o atleta olímpico brasileiro, quando chega para os Jogos, ele chega sob uma pressão enorme, porque são poucas chances de ganhar, e a gente quer ver a vitória. Nada além disso serve. E eu comparo muito com a cultura esportiva americana, que muita gente diz que é exacerbada na vitória, mas eu pego o exemplo, eu gosto muito de NFL, futebol americano. Duas das figuras mais lendárias estão no Hall da Fama do futebol americano, é o Jim Kelly, que perdeu 4 finais de Super Bowl seguidas, nunca venceu um Super Bowl, e o Dan Marino também, que tem estatísticas excelentes e nunca venceu também. E ainda assim são cultuados como grandes ídolos, etc. Você acha que essa falta de essa cultura esportiva, esse trauma gerado por 1950, e essa falta de hábito em acompanhar, em saber, por exemplo, que ginástica olímpica a diferença é 1 centímetro para lá e 1 centímetro para cá numa competição. Ele já ganhou 300 vezes no ciclo olímpico e perdeu outras 250, né? Você acha que isso gera uma pressão, essa pressão nacional pela vitória é um problema para o desempenho da delegação brasileira? Acho sim, e eu acho que a gente tem que fazer uma meia-culpa também, a gente, no caso, os jornalistas, né? Tem que olhar para o discurso que a gente ajuda a construir, né? Você me lembrou de 2 momentos, de dois temas que apareceram também na minha dissertação de mestrado. Um é do meu orientador, do Ronaldo Elal, que chama os atletas olímpicos de heróis sazonais, né? São heróis de 4 em 4 anos, né? Parece que eles vêm aqui um disco voador, pega eles, leva para outro lugar, aí depois volta, pousa aqui na época da Olimpíada. Opa, olha aí, Alisson dos Santos, né? Aparecem esses caras assim que durante 4 anos a gente não sabe onde eles estavam, né? Então, para esses caras, além de tudo, tem aquela pressão de ser agora ou nunca, né? Eu tenho que me provar aqui diante do torcedor brasileiro. Enfim, se o cara sente essa pressão, evidentemente vai atrapalhar o desempenho. Mas no trecho em que eu falo de televisão no meu trabalho, apareceu uma coisa interessante. Eu estava olhando a campanha publicitária do Sport TV para Tóquio, e pela primeira vez para os Jogos Olímpicos de Tóquio, a palavra campeão saiu do slogan do canal, né? Isso foi já sofrendo algumas mudanças. O Sport TV era o canal campeão, né? Teve um momento em que o slogan do Sport TV era campeão, ou seja, se não é campeão, não é nada, né? Depois, somos todos campeões. Aí você já começa, né? Você já começa a mudar um pouquinho. Para Tóquio, a palavra campeão sai do slogan. E o slogan de Tóquio é despertando o melhor de nós. Era uma campanha super bem elaborada, que trazia coisas da cultura japonesa, que também falava de reencontro, né? Falava do próprio reencontro do esporte. O esporte estava voltando, né? O esporte olímpico estava voltando a se encontrar em Tóquio, né? Então, ali a gente passou a tratar a participação brasileira nos Jogos de forma diferente, né? E me parece que essa mudança se consolidou, ficou, porque a Globo, para essa edição dos Jogos, está usando o melhor de nós como slogan. Então, hoje é o slogan de toda a cobertura da Globo e do Sport TV. Então, hoje nós estamos querendo mostrar os Jogos Olímpicos como algo que desperta esse melhor de nós, ganhando ou perdendo. A gente quer contar as histórias, né? A trajetória do atleta brasileiro, a jornada, né? Então, a gente, por exemplo, eu descrevo na minha dissertação a história do Darlan Romani, né? O Darlan Romani é um atleta do arremesso de peso, né? Cara grandão, fortão, né? Que durante a pandemia teve que treinar num terreno baldio na cidade dele, porque não tinha acesso ao ginásio. E ele tem uma filha pequenininha, ele faz um negócio que eu não sei imitar, que é um coraçãozinho que faz assim, ele faz um coraçãozinho,
para a filha dele depois das competições. Esse cara é um herói olímpico pronto, né? Só faltou a medalha, né? Que ele ganharia em qualquer outra época, talvez, da história do atletismo. Agora tem 3 caras que ficam revezando entre eles quem bate o recorde mundial. Isso. O Darlan é o melhor dos mortais, entendeu? Tem 3 caras lá que... O primeiro lugar disponível na prova do Darlan é o 4º. Ele vai lá e ganha. Ele é o campeão da prova que tem disponível. Agora, se a nossa visão do esporte só serve pódio, aí o Darlan não presta para nada, né? Mas eu acho, aí também é uma análise que eu fiz para dissertação, tá? É uma avaliação minha, eu acho que a gente conseguiu contar a história do Darlan de outra forma, né? O Darlan é um cara que está dando o melhor dele, está chegando o mais perto possível, né, do que dá para conquistar. E, além de tudo, foi um cara que enfrentou dificuldades. A gente contou a história dele, mostrou lá as fotos dele treinando, as imagens dele treinando no terreno baldio. Então, assim, olha, esse cara enfrentou esse cenário aqui e chegou aqui. Esse aqui é um lugar sem medalha. Se você acha que não ganhar medalha desqualifica o atleta, então, desculpa, não tem jeito. Mas a gente está tentando contar a história de outra maneira. E tem outro momento que eu destaco na minha dissertação, porque eu faço umas análises de narração para ver como é que o narrador adequa o tom, né? Porque o tom é sempre de convite a... Eu entrevisto alguns narradores e o Jader Rocha diz, olha só, se for para narrar derrota eu nem saio de casa. Eu tenho que ir para o meu evento como vai o atleta, pensando que dá para ganhar. Se não der, eu ajusto o discurso durante, né? Aí tem um momento em que o Brasil ganha medalha de prata no vôlei feminino, né? E ganha medalha de prata, sim, mas perde a final. Ganhar a medalha de prata no esporte olímpico tem essa característica, né? Você se despede com uma derrota, né? Por isso tem aquela história de que o bronze é melhor porque você termina ganhando, né? Aí as brasileiras estão decepcionadas no pódio e o discurso da nossa transmissão tinha o Luiz Carlos Júnior e o Marco Freitas, que são do canal, mais 2 convidadas, a Fabiana e a Sheila, ex-jogadoras da seleção, as 2 ganharam 2 medalhas de ouro. E aí eles estão ali já naquela tentativa de explicação, não, porque a seleção brasileira, processo de renovação, a seleção americana é muito forte e tal, não sei o quê. De repente a levantadora reserva do Brasil, a Roberta, aparece beijando a medalha. E esse gesto muda a nossa narração. Acho que é a Fabiana que percebe e fala, olha lá a Roberta beijando a medalha. E aí o Luiz Carlos Júnior fala, é isso mesmo, Roberta, tem que beijar a medalha, porque a prata é uma conquista, a prata é um prêmio, né? O tom da nossa narração muda por causa de um gesto, né? O gesto da Roberta mostra o seguinte, olha, eu gostei do que eu conquistei, né? Eu cheguei aqui, eu disputei uma final olímpica, eu vou voltar com uma medalha que tantos outros atletas não vão ter, né? Eu estou valorizando o meu prêmio, eu estou valorizando a minha jornada, né? Foi até aqui que eu cheguei, então, e isso mudou a nossa narração. Então, eu acho que também tem essa sua pergunta, acho que desperta muito essa questão da autocrítica do jornalista, da gente parar para pensar assim, como é que eu comunico a vitória e a derrota e a diferença entre vitória e derrota. É muito bacana, muito bom. O Carlos estava falando agora, Marcelo, ele ganhou recentemente a medalha de prata. E veio orgulhoso, mostrando lá pra gente, para mim, para o Rodrigo, lá no Sejur, uma coisa assim, a gente festejando a medalha de prata. Né? A pior coisa é o sujeito que eu acho muito feio também nas transmissões esportivas, quando você vê o segundo colocado, normalmente a Argentina, né? Eles tiram a medalha de prata. Aconteceu aqui, né? Na hora. Agora, no Brasil, na Copa. Né? Na Copa tirando as medalhas, assim, uma coisa... Aí, nesse sentido, eu queria fazer uma reflexão, considerando assim, foi sensacional a tua palestra, brigadíssimo, assim, mas a gente fica com tanta coisa na cabeça, eu já perdi aqui umas 500 perguntas que eu pensei, tinha combinado com o Rodrigo, esqueci todas, mas assim, eu queria uma reflexão sua, assim, que valores o esporte pode promover para a sociedade? Quando a gente vê o esporte de alto rendimento, e com a divulgação que tem hoje, o poder midiático que tem o esporte, que valores o esporte pode promover no sentido civilizatório, além da educação, como a Tati colocou muito bem, né? O que você acha que o esporte podia contribuir? Porque o esporte é coisa séria. Eu vou... Um parêntese aqui, né? Eu sou professor de Direito Civil. E a gente fala muito de interpretação, teoria da interpretação, e a importância das pré-compreensões do julgador. O julgador tem que ser imparcial.
Ele não pode ter pré-compreensões. O juiz tem que ter os valores do ordenamento jurídico, não os valores dele, juiz. E aí, mas como assim pré-compreensões, professor? Os alunos perguntam. Eu dou o seguinte exemplo. Você é Flamengo, você é Fluminense, você é Vasco. Quando você assiste a um jogo do seu time, você é absolutamente crítico com tudo que é contra o seu time. Você vê na hora. Quer dizer, aquela pré-compreensão, você acha que o juiz está roubando, né, o seu time. Então, a coisa... E essa força é tão grande no futebol. E aí também um outro parênteses que eu preciso fazer para te contar. Eu já assisti a jogos de Copa do Mundo, jogos de futebol com grandes juristas, mas com grandes caras, assim, grandes professores. É inacreditável que essas pessoas tão inteligentes, que produzem textos que são lindos, maravilhosos, tão capazes, chega na hora assim, acreditam piamente que tirar o canal, se tirar da Globo e botar no Sport TV, vai sair o gol do Brasil. É só tirar. Você senta aqui, eu troquei com o Carlos, porra, tá dando errado, porra, troca de lugar de novo, vai mudar o jogo. Então, assim, é uma força que o futebol tem hoje em dia, o futebol especialmente, mas o esporte de alto rendimento e o poder midiático, o Fernando falou da NFL, a gente vê assim, é um negócio, é muito mais do que futebol, é muito mais do que esporte. A gente está falando de nós mesmos, de pessoas, de relações existenciais. Então, nesse sentido, como é que você acha que o esporte pode produzir em termos de promoção, pode promover para a sociedade? Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Eu quero começar pelo seu exemplo da Copa do Mundo, porque eu acho que ele dá a base para o que eu vou responder. Eu vou aproveitar para contar uma história. Nas redações de jornal, eu tenho uma tradição em época de Copa do Mundo. Eu só assisto jogo de Copa do Mundo em redação de jornal, né, gente? Enfim, eventualmente, quando eu estou lá no evento, dá para ir a um jogo da Copa do Mundo. Como eu apresento o programa, normalmente eu estou numa base só. Então, assim, eu vejo jogos de Copa do Mundo com jornalistas. E o jornalista repete o sentimento do torcedor. Então, a gente vê um jogo nessa posição aqui. O segundo jogo tem que ver na mesma posição. Eu já chego antes para sentar em outra cadeira. Não, mas no outro não interessa. Hoje eu vou sentar aqui. Porque eu já tenho toque, eu já tenho várias crenças na minha vida que eu preciso lidar com elas. Não são esses caras aí com esse salário milionário deles que vão me fazer achar que foi a minha cueca, a minha cadeira. Eu já troco logo de cadeira, porque aí tem uma malandragem também, né? Na Copa do Mundo, se perder o segundo jogo, ainda dá para classificar. Eu falo, qualquer coisa eu volto para a cadeira original no terceiro. Mas normalmente o Brasil lá no segundo já resolve a situação e aí eu já acabo com isso. Acabou esse negócio. Por que eu quis começar por aí? Porque o esporte precisa preservar isso, né? É claro que eu estou falando aqui de derrota, da importância da derrota, de como lidar com a derrota, mas eu não estou aqui, né, querendo que os nossos narradores passem no fim de uma eliminação da seleção brasileira, gritar que derrota sensacional da seleção brasileira. Não vai ter, não vai rolar. Porque o esporte ele também replica a vida nesse sentido, nas expectativas e frustrações que a gente tem, né? A gente vem para a vida sem saber se esse troço que a gente está fazendo aqui vai dar certo, né? Estamos aí, né? Estamos nessa luta aí. O que vai dar? Eu não sei. E essa expectativa ela é importante, né? Então o esporte é um pouco que uma ritualização disso, né? De várias situações que a gente passa na vida. A vida amorosa da gente é assim, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conquistar? Será que vai dar errado? Né? O que vai acontecer? Às vezes vai dar certo, às vezes vai dar errado, não tem nada garantido, mas criar expectativas é importante, né? Então a gente tem que aprender a lidar na vida com esse ciclo, né? Eu posso estar me arriscando aqui em outra área, por isso que eu estou olhando mais para elas assim, para ver se elas não me lançam um olhar de reprovação, se eu não estou falando psicologicamente algo muito errado. Mas me parece que o esporte ensina a gente não necessariamente a ganhar ou a perder. Eu não gosto dessas o esporte ensina a perder, o esporte ensina a ganhar. Não, o esporte ensina que você pode perder ou ganhar, né? Que a nossa vida é feita disso, ela é feita de vitórias e derrotas. Agora, o próximo passo, eu acho que a gente já evoluiu muito nisso, a tratar da derrota com mais naturalidade, né? Agora, o próximo passo, eu não sei como chegar lá, mas assim, talvez seja assim, o passo da aceitação do limite, né? E nisso o esporte olímpico ele é mais rico do que o futebol, porque a gente tem atletas que vão para a Olimpíada e que disseram assim, cheguei a uma Olimpíada, caramba, essa já é a maior conquista da minha vida, né?
O que eu quero é pegar o edredom da Vila Olímpica, guardar na minha mochila e voltar para casa. Né? Eu vi um atleta falar isso. Eu cobria um evento de tênis em Londres que tinha os 8 melhores tenistas da temporada. Aí tinha um cara lá chamado Mardy Fish, que depois eu passei a gostar mais dele, porque eu vi um especial sobre ele que fala de problemas de saúde mental. Ele disse que teve que lidar com problemas, ele é contemporâneo do Andy Roddick, um cara que passou a ganhar muito e ele não ganhava, e aí ele começou a se comparar com o Roddick, que lidou com depressão e tal. Ele é um cara muito, muito interessante. Aí ele pegava até a plaquinha com o nome dele da mesa, e aí ele falou para a imprensa: eu guardo tudo, tem toalha com meu nome, eu levo para casa, porque eu não sei se eu vou voltar. Aí acho que o Roger Federer estava na entrevista. O Federer volta aqui todo ano, para ele isso aí ele já nem olha mais. Eu cheguei aqui, eu vou levar tudo, né? Tudo que tem meu nome vai comigo para casa, porque eu cheguei lá, né? O chegar lá do Mardy Fish é esse. O Federer, se perde um jogo nesse campeonato, já né? Acha que deu tudo errado, né? Então, assim, a gente também entender que existem metas, que existem limites, que de um determinado ponto a gente não consegue mesmo passar, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem, né? Tá gravando, né? Eu ia falar que eu queria ter o salário do Galvão Bueno, não tenho, mas tá tudo bem, né? Não tá não. Para o vascaíno não tá não. E em alguns momentos não vai estar tudo bem, nem sempre vai estar tudo bem. O tá tudo bem é assim, a vida continua, gente. A vida tem vitórias, tem derrotas, a gente lida com elas. Não só a dele, tem muita gente tendo que lidar com isso. Então, parabéns pela palestra. E, assim, pensando e considerando o que você diz, né, que a derrota é a regra, né? E com o depoimento do Carlos, eu fico pensando, e você também disse que os atletas se preparam a vida inteira. E essa preparação, quando a gente fala, é uma preparação para o desempenho no esporte. Mas você acabou de falar também que é importante que a gente compreenda das metas, de aprender a perder, né, de aprender a lidar com isso de uma forma mais saudável. Então, eu, psicóloga, claro, vou puxar a brasa para a minha sardinha. Eu penso que, junto com essa preparação para o esporte, precisa vir conjugada com todos esses conhecimentos da psicologia mesmo, que estão aí para dar suporte, para acompanhar, né? Porque principalmente o esporte de alto desempenho é muito cruel, né? Isso tudo que você falou aí. E você acha que já está tendo esse pensamento de introduzir psicólogos, porque eu vejo muito coaching também, né? Então aí assim a gente não vai entrar nessa seara, mas tem essa moda aí. Olha, eu vejo uma evolução, porque assim, durante muito tempo no futebol, primeiro que os clubes sequer pensavam em ter, por exemplo, algum profissional da área de psicologia, isso nem era considerado, né? Depois começou a surgir a figura da psicóloga no clube, mas durante muito tempo a psicóloga era vista como sinal de fraqueza. Entre os jogadores, fulano foi na psicóloga, significa que ele é menos capaz de aguentar o rojão do que o outro. Isso também eu acho que a gente já passou dessa fase, né? E pela primeira vez, nessa edição dos Jogos Olímpicos, o Brasil vai ter um psiquiatra na delegação, Dr. Hélio Fadel. Então, assim, porque psiquiatra, né? E o meu primeiro atendimento para tratar do toque foi um atendimento psiquiátrico, né? O preconceito que as pessoas têm com o psiquiatra é ainda maior, porque vai no psiquiatra quando já está maluco, né? Quando já está, né? Tico e Teco já estão dando cabeçada um no outro. Então, hoje no esporte, porque problemas de ansiedade, de depressão, são problemas que podem precisar de acompanhamento, né? Pode precisar de remédio, de acompanhamento médico, né? Então, dessa vez o COB vai ter um psiquiatra atendendo a equipe. Então, assim, eu vejo sinais de evolução e de um entendimento maior, né, da necessidade do profissional para cuidar de saúde mental, né? Porque saúde mental é coisa para profissional cuidar. Gente, só pelo horário aqui, eu vou franquear a última pergunta aqui, que ele pediu para fazer a pergunta,
mas eu acho que o exemplo do título do Fluminense da Libertadores retrata um pouco do protagonismo do papel do psicólogo, né? Sim, Foi, né? eu acho que o exemplo fica ainda mais rico pelo fato de que o autor do gol do título do Fluminense voltou a dar trabalho logo depois da Libertadores, né? Depois que o Fernando Diniz, que é formado em psicologia, fez todas as homenagens ao John Kennedy, dizendo que o futebol não abandonou o John Kennedy, foi lá e fez outra cagada, né? Aí o Diniz teve que punir, afastar, reincorporar, né? Sim. Tem. Está ocupado agora, está inclusive bem espiritual. Achar uma caveira de burro enterrada lá. Opa, boa tarde aí todo mundo. Queria agradecer ao Marcelo pela exposição. Vejo sempre que possível o programa. Inclusive no programa, né? O pessoal é sempre ferrenho para tratar das grandes goleadas de uma maneira assim, né? Evitar aquelas frases vergonha, vexame, né? Às vezes alguém acaba cometendo um erro, uma vergonha, e tem sempre os outros na mesa corrigindo. Não, vergonha não, o cara é um profissional, o cara está fazendo o trabalho dele. Vergonha seria ele entregar um despropósito, isso é uma coisa que acontece, né? Então, é sempre muito presente no próprio programa mesmo essa autotutela ali com o que você está falando. Às vezes você fala algo com base em algum jargão que já está ali na sua cabeça, mas esse conserto vem logo depois. Não é vergonha, não é vexame, enfim. Acho que isso daí é bem importante. Pegando um pouco aqui a linha do que o Fernando falou no futebol americano e tal, enfim, de você acabar cultuando pessoas, né, ídolos que não trouxeram efetivamente ao torcedor títulos, eu queria pensar que talvez essa questão de cobrar a vitória seria efetivamente muito do brasileiro ou não, porque assim, na exposição você falou, olha, acontece que a gente já perde em tantas outras questões que chega no esporte, a gente fala, não, nisso é bom, nisso eu tenho que ganhar porque é o que eu vou ganhar e tal, mas a gente também tem muitos países periféricos também, né? Não sei se é uma questão assim especificamente do brasileiro ou não, e vou até contar um caso aqui, não é um país periférico no mundo, mas foi algo que me chamou muita atenção. Na Copa de 2010, a final que foi da Holanda e Espanha, eu estava na Holanda, eu estava em Amsterdã, e eu ia ver o jogo lá, ia ver num telão, estava com aquele mix de sentimentos, assim, né? A Holanda tinha eliminado o Brasil, mas, por outro lado, também queria que a Holanda ganhasse, que eu ia estar ali no meio da festa e tal. E acabou que a Holanda perdeu, né? Foi 1-0 Espanha, enfim, todo mundo ficou frustrado. Eu ia passar 5 dias lá na Holanda e acabou que, quando os jogadores voltaram para casa, voltaram para Amsterdã, apesar deles terem tirado o segundo lugar, teve uma festa para eles. Eu, inclusive, fui na festa, teve banda, enfim, o público foi, evento lotado, o Schneider falando, o público reagindo positivamente. Eu fiquei pensando assim, né? Isso daí tem 14 anos, mas eu fiquei pensando, olha, os caras foram segundo colocado, tá tendo uma festa aqui, tá cheio, tá todo mundo comparecendo, parece até que os caras ganharam. Também não é para jogar tomate, os caras foram numa final difícil, perderam com gol na prorrogação e tal, mas assim, fazer uma festa era algo que aqui no Brasil eu pensava, é impossível. Ainda que a gente reconheça ali o valor e tal, essa comemoração pela boa campanha é realmente algo que a gente não tem. E aí eu queria saber, isso é uma questão realmente muito do brasileiro, outros países periféricos, será que pensam assim que só vale ganhar que nem o brasileiro e tal? Eu acho que a reação ao esporte, e vamos focar agora no futebol, é uma reação que sempre vai passar pela característica cultural daquele povo, principalmente quando você está falando da seleção, né? Vai passar pela forma como o torcedor daquela seleção vê o seu país, vê a sua nacionalidade, né? O holandês está com a vida bem resolvida para não ter que, né, achar que o mundo acabou porque perdeu uma Copa. Vamos tomar cerveja, né? Tem outras atrações em Amsterdã também, né? Dá para se divertir bem em Amsterdã com o vice-campeonato da Holanda. E assim, tem uma forma também de se expressar, né? Eu, por exemplo, tenho uma coisa que me incomoda. Eu já notei que nas redes sociais essa minha opinião é muito impopular. Sempre que eu falo isso, alguém reage lá. Eu vejo muito torcedor e jornalista brasileiro expressando uma certa inveja
do torcedor argentino e outros lugares também, o cara que fica cantando e rodando camisa o jogo todo, né? Eu falo assim, mas o meu time está tomando uma porrada e eu vou ficar lá pulando que nem um... né? Para mim faz muito mais sentido sentir o jogo, né? O meu time está perdendo, cara. Não está legal para mim agora. Eu não estou amarradão. Eu não quero ficar aqui pulando, cantando. Posso tentar incentivar, gritar, vamos lá, né? Vamos que dá. Mas, cara, na boa, né? Para citar o exemplo que está, né, que tá sendo utilizado, no segundo tempo de Flamengo e Vasco, não adiantava mais ninguém incentivar ninguém. Estava 3-1 com um expulso. Não ia acontecer mais nada. A gente vai exigir do torcedor do Vasco que aquele ali seja o comportamento adequado? Vamos, Vasco, vamos virar. Não vai virar nada, né? Então, assim, tem momentos em que me parece que é natural que o torcedor também sinta o jogo, né? E tudo que eu estou defendendo aqui é o seguinte, me parece que o erro, né? E aí eu não posso ter a arrogância aqui de dizer que é um erro cultural, que as sociedades deviam mudar, mas enfim, pelo menos eu acho que é um erro jornalístico apontar a derrota como tragédia. Tragédia é o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Derrota no esporte agora, a derrota no esporte é uma coisa que te deixa triste. Também a gente queria dizer assim, perdeu, né? Eu tinha um amigo que era nos Estados Unidos, eu fiz um amigo lá que começou a puxar papo de esporte, me disse, não, eu sou torcedor do Pittsburgh Steelers, no futebol americano. Mas como é que é? Eu falei, mas como é que é para você? Não, ganhou, eu acho mal barato. Perdeu, eu vou cuidar de outra coisa. Eu desligo a televisão, mudo de canal e, né? Eu sou meio assim com o Arsenal, por exemplo. Eu comecei a gostar do Arsenal, e aí quando morei em Londres, vi uns jogos, falei, pô, legal o Arsenal, mas já tenho outros problemas para me preocupar aqui no Brasil. Então, o Arsenal perdeu, eu desligo a televisão, né? Acabou, né? É sábado de manhã ainda, os jogos lá são cedo, vamos fazer outra coisa, né? Vamos para o samba, vamos para a praia, vamos viver a vida. Mas eu acho que, assim, também a gente querer tirar do esporte a capacidade de mexer com as nossas emoções, aí não. Aí a gente está matando a essência, né? Agora, para ser mais específico em relação à sua pergunta, como o esporte vai mexer com as nossas emoções? Passa, sim, muito por uma questão cultural, né? De como a gente vê a relação com o nosso clube, com o esporte, ou, quando é o caso de uma seleção, com o nosso país, né? O que a gente pensa sobre ser brasileiro, sobre o papel do país no mundo, tudo isso aí vai afetar a nossa reação a uma vitória ou uma derrota da seleção brasileira. E aí, só para fechar, você começou com o exemplo do Flamengo e Vasco. Naquele momento ali, né, lógico que nós, como jornalistas, temos outra postura. No dia seguinte, se a gente deixar escapar que foi um vexame, uma humilhação, a gente tem que se corrigir. Porque a gente está falando ali do trabalho de profissionais. Agora, lá dentro do Maracanã, um com o outro, né, tem que ter um momento em que você está ali numa interação mais lúdica. Né, aí, né, coisas são ditas ali. Desde que o que acontece no Maracanã fique no Maracanã, está tudo certo. É só aqui vocês puderam ter uma experiência aqui com o Marcelo que suplantou e muito as expectativas que eu gerei no início ao apresentar a biografia dele. Foi uma apresentação excepcional e deixa muito evidente a qualidade jornalística realmente, né, do Marcelo, de transitar por tantos assuntos tão complexos e com uma dose de objetividade assim que nos impressiona, né? E mais uma vez agradecer imensamente realmente pela presença dele aqui. Ele se dispôs a estar aqui desde o primeiro momento e dentro de uma agenda realmente assim bem assoberbada que ele tem e que já vai partir aí, felizmente, para Paris já em 2 semanas. Então, em nome de todos aqui, a gente agradece imensamente. O Carlos vai querer provavelmente agradecer também em nome do Sejur. Mas já fica aqui o agradecimento de todos. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Marcelo. Uma satisfação. Assim, a gente fica realmente encantado em te ouvir aqui presencialmente, te vendo aqui de carne e osso, né? Não na telinha, que nós todos já conhecemos profundamente você da telinha. Então foi uma satisfação enorme, aprendemos muito. E que venham outros. A gente fica, o Rodrigo falou bem, né? Suplantou todas as expectativas e a gente fica até já com um gostinho de quero mais. Então, acho que a gente voltou, o Quintas do Carmo voltou em grande estilo, faremos outros. Marcelo certamente será nosso convidado para uma segunda rodada mais para frente, depois
mais para frente, quem sabe. Quero agradecer demais mesmo, Marcelo, de coração, a sua gentileza, a disponibilidade de ficar esse tempo todo aqui, respondendo a cada pergunta. Então, a gente está encantado e ficamos muito lisonjeados com a sua presença. Então, em nome do Sejur, eu agradeço mais uma vez, em nome do Procurador-Geral também, que não pôde vir por um compromisso superveniente, mas é um prazer ter estado com você aqui. E eu declaro, então, encerrada aqui a nossa apresentação. Muito obrigado a todos.